Olá pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E hoje nós iremos ter uma aula aqui sobre a hora de competir. Como existe a competição dentro da ginástica. O tema da aula ele fala de competição, mas vale a pena eu frisar para vocês algumas questões aqui quando nós falamos de competição dentro da educação física escolar, já que eu estou falando aqui com alunos. A competição ela pode até acontecer dentro das aulas de educação física. Obviamente, nós trabalhamos em determinadas escolas, lá a gente forma equipes de ginástica, equipes de futsal, equipe de basquetebol, de handebol, de toda e qualquer modalidade, certo? Mas a prioridade da educação física escolar, o objetivo principal da educação física escolar, não é fazer essa seleção de atletas. Não, muito pelo contrário. O principal interesse da educação física escolar é qual? É fazer com que vocês vivenciem práticas corporais diversas. Esse é o principal momento. Esse é o nosso principal objetivo. Porque quando nós falamos em competição, o que é que acontece dentro desse processo? Nós selecionamos. E nós selecionamos quem? Os melhores. E quando nós selecionamos, os melhores não, os mais habilidosos para determinadas modalidades. Então, quando nós fazemos essa seleção, nós causamos o quê? A exclusão. E isso não é interessante para a educação física. Porque a educação física dentro do ambiente escolar, ela é o quê? Ela é altamente inclusiva. Visa incluir até os menos habilidosos. Mas aqui nós iremos falar de competições que acontecem a nível olímpico. Então, já cabe uma reflexão a vocês. Se nós estamos falando de uma competição que acontece nos Jogos Olímpicos, que é o maior evento esportivo, que acontece a cada 4 anos, que pouquíssimas pessoas vão participar, que vão ali representar o mundo, representar o seu país, é um processo que seleciona e ele é altamente o que? Excludente, porque lá estão de fato os melhores em todas as modalidades, certo? Mas eu vou trazer aqui para vocês os conhecimentos das regras de algumas dessas modalidades, no caso da ginástica. Vou trazer aqui sobre a ginástica artística e ginástica rítmica, vocês ficarem por dentro, vocês entenderem e vocês irão perceber no decorrer da aula que só aparece fotos, obviamente, de pessoas que são muito conhecidas, de pessoas que são vistas como as melhores nas suas modalidades. Porque o esporte de alto rendimento, ele faz de fato essa seleção. Mas vamos ficar por dentro das regrinhas aqui, tudo bonitinho. Mas isso, obviamente, não impede que você seja uma ginasta ou um ginasta, que você pratique algum tipo de ginástica, porque a educação física ela é inclusiva, certo? Você pode sim aprender os movimentos que são executados dentro da ginástica, beleza? Vamos lá. A ginástica é uma prática corporal que envolve a prática de uma série de movimentos que requer força, flexibilidade e coordenação motora. No caso da ginástica de competição em si, essas capacidades físicas elas são altamente, digamos, apuradas, digamos assim. São altamente trabalhadas. São indivíduos, são atletas que têm bastante força, que têm muita flexibilidade, que têm uma coordenação motora absurda, que têm um grande equilíbrio. Então, ele tem todas essas capacidades físicas bem o quê? Bem apuradas. Dentro da ginástica, dentro da educação física, venho falando aqui para vocês, venho fazendo esse paralelo, a ginástica ela se encontra assim, duas unidades temáticas. Porque ela pode ser a ginástica por si só, e ela pode ser de várias formas, ela pode ser competitiva, não competitiva, ela pode ser hidroginástica, ela pode ser laboral, ela pode ser de condicionamento físico, de conscientização, pode ser a ginástica artística, a rítmica, tem um mundo vasto de tipos de ginástica. E ela pode ser ainda esporte. E quando eu falo da ginástica sendo esporte, ela é um esporte técnico combinatório, que é aí que nós falamos que causa esse processo excludente. Então, quando nós falamos de esporte de alto rendimento, a ginástica ela se enquadra dentro de um esporte técnico combinatório, que visa o quê? A plasticidade, a melhor execução dos movimentos, que são realizados ali pelos ginastas ou ginastas. Daí, ó, a ginástica competitiva, eu trouxe 3 para vocês aqui, ó. A artística, a rítmica e a acrobática. A ginástica artística, daí existe uma diferenciação. Vamos começar aqui pelas algumas regrinhas básicas.
Existem aparelhos para os homens e existem aparelhos para as mulheres na ginástica. Então, os aparelhos que são utilizados pelas mulheres, o solo, o salto sobre o cavalo, as barras assimétricas e a trave de equilíbrio. Destes aparelhos aqui, por exemplo, ó, existem alguns que são comuns ao sexo masculino também. São quais? Ó, o solo e o salto sobre o cavalo. Esses dois aqui também são realizados pelo sexo masculino. Os homens também utilizam esses aparelhos, tanto o solo quanto o salto sobre o cavalo. As barras assimétricas e as traves, não. São aparelhos exclusivamente do sexo feminino. Tá aqui algumas fotos para vocês, ó. Nós temos aqui a primeira foto, a Rebeca Andrade, medalhista olímpica aí pelo Brasil aí nos últimos Jogos Olímpicos, no solo. O solo feminino, por exemplo, ele é realizado, uma regrinha, no solo feminino elas praticam ali através de ter uma música de fundo para elas. Já no solo masculino não tem. O salto sobre o cavalo é para ambos os sexos. O cavalo é esse aparelho que está aqui atrás, ó. Está atrás da atleta. Este aqui é o cavalo, ó. Eles fazem uma corrida de chamada ali, apoiam-se sobre esse cavalo e elas realizam ali o salto que elas querem. Daí algumas das regrinhas, ó. Aí eles vão ver a aterrissagem, a dificuldade, a execução do movimento, se desequilibrou, a quantidade de passos que essa atleta deu na sua aterrissagem, tudo isso é mensurado para critério de nota. Se ela avançou dessas linhas brancas, tudo isso é critério de despontuação. Vamos avançar. Barras assimétricas e trave de equilíbrio. Esses dois aparelhos são exclusivamente do sexo feminino. Somente as meninas, as mulheres usam esses dois aparelhos. Somente as mulheres, as barras assimétricas e a trave de equilíbrio. Já os homens, ó, tem o solo, o cavalo com alça, as argolas, o salto sobre o cavalo e a barra fixa. Mostrei para vocês ainda há pouco. Os que são de ambos os sexos, ó, somente o solo e o salto sobre o cavalo. Os demais, ó, todos são exclusivamente do sexo masculino. Cavalo com alças, as argolas, as barras paralelas e a barra fixa. Vou mostrar os aparelhos para vocês rapidinho. O solo, falei para vocês, mostrei até o exemplo ainda há pouco, a Rebeca Andrade. Aqui o solo masculino não é acompanhado por música. O homem apenas executa a sua rotina lá, os seus movimentos que ele preparou para o solo. As mulheres têm uma música. Os homens têm um cavalo com alças. É um aparelho exclusivamente do sexo masculino. O homem, as argolas. Nós temos aqui o atleta Arthur Zanetti, também multicampeão aí, né, nas argolas. Exige muita força, muita resistência muscular. Aqui ele precisa muito equilíbrio. Quanto mais parado ele ficar naquela posição ali, maior a pontuação. Quanto mais ereto, quanto mais postura ele tiver, vai ser maior a sua pontuação. Segunda imagem, o salto sobre o cavalo. Eles realizam duas tentativas, tá, pessoal? Tira-se ali a maior nota por salto, aí classifica-se para a final. Aqui as barras paralelas e a barra fixa. Esses aparelhos são também somente do sexo masculino. Critérios de pontuação, que eu venho falando para vocês já há algum tempinho. A nota final ela é composta por dificuldade e execução desses movimentos. Então, dificuldade, eu ver o quê? O valor dos elementos técnicos. Os árbitros, eles já sabem mais ou menos ali eles já passam a rotina dos exercícios que eles irão executar, né? E já é dada uma nota. Ó, essa nota aqui, para esse giro, esse salto, ele é muito difícil de ser realizado. Então a dificuldade é grande. Então quanto maior a dificuldade, maior a nota, certo? É dada ao salto. Mas quanto melhor a execução deste salto, é que vai gerar a nota do atleta. Execução, qualidade e precisão dos movimentos.
As penalidades que são aplicadas por quedas, desequilíbrios, saídas de área, falhas técnicas, são que aqueles árbitros ali estão ali de olho. E ali, tanto vocês veem, aí tem muito, eles botam árbitros, ficam ali e eles vão ali analisando esses movimentos desses atletas. A ginástica é um esporte que ele tem tido um avanço gigantesco. Cada dia surge um movimento. O interessante da ginástica é que quando surge um movimento, geralmente esse movimento ele recebe o nome da ginasta. A ginasta dá o nome a esse movimento. Nós temos aí um salto da Daiane dos Santos e assim sucessivamente. Os critérios de avaliação, ó, a dificuldade e variedade, a fluidez e harmonia na sequência, a precisão na execução da técnica, o controle corporal e aterrissagens, a criatividade e expressão artística, isso eles exigem muito no solo e na trave. Tudo isso aqui tem a ver com o quê, pessoal? Uma palavrinha, plasticidade dos movimentos. Exige-se uma certa fluidez, uma plasticidade, uma leveza. Mesmo que ele esteja ali praticando exercícios que são altamente extenuantes, que exigem muito da parte física, esses ginastas, eles estão com um sorriso no rosto. Para demonstrar ali leveza, ter essa expressão artística, não demonstrar dor. Então tudo isso faz parte das representações, do que é cobrado dentro da ginástica. As penalizações, para vocês terem um pouquinho de noção. Houve uma queda, coloquei uma imagem aí de um atleta caindo de uma trave, menos 1 ponto. Uma falha numa aterrissagem, vai de 0,10 a 0,5. Falha na aterrissagem, se o joelho caiu muito dobrado, se caiu com o corpo um pouco curvado, tudo tem a ver com a questão da postura dessas atletas. Um passo fora da área, menos 0,10. Erro de tempo ou interrupção, 0,3. Então, cada pontinho desse aí vai contabilizando e vai tirando nota dessas atletas. Os passos fora da área ali, a cada passo, se não me engano, vai tirando 0,10. Deu 2 para 0,2. Deu 3 para 0,3. E assim sucessivamente. Agora vamos aqui. Tipos de competição. Existe o individual geral, que é a soma das notas em todos os aparelhos. Existe por aparelho e por equipe. No individual geral, vai somar, usa todos os aparelhos que a ginasta competiu. Passou nas barras assimétricas, passou na trave, passou no solo, no salto sobre o cavalo. Rebeca Andrade é fortíssima no solo, é fortíssima no salto sobre o cavalo. Tem uma trave que faz uma boa trave. Barras assimétricas, soma-se todas essas notas e vai tirar a média geral. Por aparelho, disputa em cada aparelho isoladamente. Então, Rebeca Andrade, a especialização de Rebeca é no solo, disputa o solo. Aí nós já temos ali a Flavinha, que é excelente na trave. Por equipe, soma das melhores notas de cada ginasta no grupo. Então, às vezes, cada ginasta vai representar um aparelho. Rebeca Andrade vai fazer o solo, a Flavinha vai fazer a trave. Assim sucessivamente. Ginástica rítmica é uma modalidade esportiva que combina elementos de dança na expressão corporal e da ginástica, com o uso de aparelhos manuais. Aqui, ó, tem critérios de dança e da expressão corporal e da ginástica, com o uso de aparelhos manuais. O que significa isso? Que ela já não usa um aparelho, ela tem o aparelho em suas mãos. São 5 aparelhos que essas atletas utilizam. Daqui tem um ponto de observação, que é o quê? Somente as mulheres participam da ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos. É um ponto de atenção que a gente precisa, o Comitê Olímpico Internacional precisa rever essa postura e ser uma prática que seja também, acolha também os homens, né? Os aparelhos que são utilizados na ginástica rítmica são os arcos, as bolas, as massas, as fitas e as cordas. São aparelhos manuais. Na ginástica artística,
elas não manipulam nenhum tipo de aparelho. Elas usam os aparelhos. Usam a trave, usam o cavalo com alça, usam as argolas, saltam sobre o cavalo. Aqui não, são elementos que elas utilizam nas suas próprias mãos. O arco é uma espécie de bambolê. Lembre-se, a ginástica rítmica tem a ver com a dança, então as apresentações são executadas com uma dança, então é uma dança, é algo que demonstra ali fluidez, leveza, e eles vão utilizando esses aparelhos para realizar esses movimentos. O que despontua dentro da ginástica rítmica? Além dos desequilíbrios, sair da área de competição, os aparelhos caírem, os aparelhos não chegarem nas mãos das ginastas com a certa sincronia, porque em determinado momento elas trocam de aparelhos. Elas fazem as apresentações, elas vão trocando de aparelhos. Então, se eu jogo o arco para uma ginasta, a bola dela tem que vir no mesmo tempo, chegar na minha mão no mesmo tempo do arco. Então, tudo isso tem a ver com a plasticidade da apresentação. As bolas, são executados movimentos de ondas, muito próximo ao corpo, os lançamentos. As massas são utilizadas na execução de movimentos que envolvam equilíbrio. Então, quando elas vão dar giros, ficam muito às vezes a ponta do pé, somente com uma perna. Então, elas vão utilizando essas massas também como um aparelho que vai auxiliar na questão do equilíbrio. Tá ali na mão dela, não são maçãs não, são massas mesmo, tá? É uma palavra que tem a mesma escrita, mas sons diferentes. A fita, onde despontua na fita? Quando essa fita enrosca na atleta, quando ela perde o efeito giratório. Então, tudo isso faz com que a atleta ela vá perdendo pontos dentro da sua avaliação, certo? Então, as bolas não podem cair, as fitas não podem rolar, elas também passam fitas para as outras atletas. A corda, geralmente eles utilizam nos movimentos de saltos, quando estão fazendo deslocamento com saltos dentro do tablado. Então, tudo isso são critérios, são aparelhos que elas utilizam dentro da competição. A área de competição, ela tem 13 metros quadrados. Então, aqui dentro, tudo tem que acontecer dentro deste ambiente. Inclusive, se cair algum aparelho fora dessa área de competição, elas são despontuadas, certo? E aqui existem algumas formas de disputas. As formas de disputas da ginástica rítmica. Elas acontecem de duas formas. Elas podem ser individuais e ela pode acontecer em grupos. Quando ela acontece em grupos, o grupo é composto por 5 ginastas. Nas individuais é um tempo, na de grupos tem outro tempo. Percebam aí as diferenças dessa tabelinha que eu fiz. A individual, a apresentação ela dura em torno de 1 hora, 1 minuto e 15 segundos a 1 minuto e 30 segundos. Enquanto a de grupo, de 2 minutos e 15 segundos a 2 minutos e 30 segundos. Então, aqui tem essa diferença. Um acréscimo de 1 minuto a mais. Na individual, é a fase classificatória e a final. Classificam-se as 10 melhores ginastas e competem utilizando apenas um elemento. Ou a fita, ou a bola, ou o arco, ou as massas. E na de grupos, são 2 rotinas. A primeira rotina, a apresentação com as bolas. E na segunda rotina, elas utilizam as fitas e os arcos. Assim que se subdividem as disputas da ginástica rítmica. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre a ginástica artística e a ginástica rítmica. Existe uma diferenciação entre elas. Vocês aprenderam também que a ginástica rítmica tem um probleminha aí da questão de gênero, que é uma modalidade que ela é exclusivamente do sexo feminino nos Jogos Olímpicos. Existem homens, sim, que já disputam a ginástica rítmica, mas ela ainda não entrou nos Jogos Olímpicos. Vocês compreenderam que a ginástica rítmica, elas utilizam aparelhos de forma manual e na ginástica artística, elas usam os aparelhos, usam os aparelhos para realizarem ali as suas rotinas.
Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre a competição, como é que ela acontece dentro da ginástica. Até a nossa próxima aula. Vamos pra cima, hein?